Caríssimos irmãos e irmãs, na música talvez uma das mais conhecidas do Padre Zezinho, ele diz que em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria plantou, um sonho de mãe Maria deixou, para o mundo encontrar a paz. Eu gostaria hoje, excepcional, não vou refletir sobre as leituras, mas vou refletir sobre esse traço que Deus deixou em cada mulher. E a primeira manifestação do traço de Deus na mulher mãe é a inteligência coletiva. Eu acho admirável. Às vezes uma mulher jovem é extremamente egoísta, fechada, reativa. A gente fica pensando, essa moça não tem como cuidar de filhos. Quando ela engravida, e quando nasce a criança, é outra mulher, totalmente transformada. Aquela inteligência que pensava só em si, parece que adormeceu. E uma nova inteligência despertou. Ela não consegue mais pensar em si sozinha. Até dormindo, ela está acordada. Pode deitar com a criança de lado, não tem perigo dela se virar por cima da criança. Não tem perigo de deixar a criança cair. Não tem perigo da criança acordar e chorar e ela não acordar. Isto é o que se chama inteligência coletiva. É uma inteligência aberta, conectada, usando a palavra moderna, conectada com a inteligência do filho. E porque está conectada com a inteligência do filho, ela consegue agora estar conectada com outras pessoas. Esta inteligência já está presente em outros seres da criação, mas parece que nós, seres humanos, nos esquecemos que a temos. Por exemplo, quem conversa com as abelhas e diz a elas para o caminho que todas vão voar quando elas saem de um lugar para outro, para que nenhuma delas se perca. Esta inteligência coletiva, conectada. Quem ensina os golfinhos nadarem em bando, os pinguins vinham lá da Antártida para o Nordeste ou para o Sul do Brasil e depois retornarem? Quem ensina as formigas a seguirem todas e não se misturarem? Esta inteligência coletiva que todo ser humano pode ter e tem, mas para despertá-la tem que treiná-la. Mas a mãe não precisa de treinamento, basta ser mãe, esta inteligência aflora. Seria tão importante já
porque todos nós temos esta inteligência, que a gente olhasse para as mães e aprendesse e treinássemos a ter esta inteligência coletiva aberta e conectada com as outras pessoas. Outro traço de Deus que se manifesta em cada mãe é a capacidade de admirar as qualidades dos outros. Vocês já viram como uma mãe sabe admirar quando a criança dá o primeiro sorriso? Às vezes dá por acaso, e aí ele já se está sorrindo para mim. Como ela sabe admirar quando a criança emite os primeiros sons, que como ela vai mamar, aí ela está chamando mamãe. Não, ela está querendo mamar. E como mamar é assim, aí ela é a primeira palavra que a criança aprende, sobretudo se ela mama. E a mãe se encanta com o primeiro passo, o primeiro movimento, o primeiro som. É um traço de Deus. Como eu sei disso? Quando Deus, cada dia que Deus terminava uma etapa da criação, Deus olhava e dizia assim: como é bom, como é bonito. E aí diz a palavra de Deus, descansava. Esta capacidade que nós temos, mas de maneira adormecida, e que a mãe desperta quase sem esforço. E olhando para a mãe, nós podemos nos tornar mais humanos, porque as mães são a parte mais humana da humanidade. Todos nós somos humanos, mas as mães são a parte mais humana da humanidade. Repitam comigo isso. As mães são a parte mais humana da humanidade. Vamos aclamar, porque isso é bonito, é maravilhoso. Isso nos ensina. Tem padre que, quando assistir essa pregação, vai ficar palmas na missa. Outra dimensão extraordinária deste traço de Deus nas mães é a generosidade. Mãe é capaz de ficar sem comer para dar de comer o filho. Mãe é capaz de gastar com roupa para o filho e ficar com a dela que ela tinha antes de casar, se precisar. Mãe é capaz de passar a noite acordada. Mãe é capaz de querer que a gripe que deu no filho tivesse dado nela, que seria mais fácil de curar. Mentira, não tinha quem cuidasse dela, mas elas pensam assim. Isto é generosidade. Isto é traço de Deus na vida humana, porque as mães são a parte mais humana da humanidade. Uma outra característica é a moralidade. Moralidade entendida como querer o bem do outro. Não é querer bem, querer o bem do outro. Querer o bem do outro em primeiro lugar. Jesus nos pedia isso. Isso ninguém alcança sem treino. Mas as mães, basta serem mães. Tudo que eu estou dizendo para as mães, todos nós temos. Mas só desperta em nós por um grande treino. E nas mães isso acontece quase que naturalmente.
É incrível. Incrível isso, não é? Esta moralidade, ou seja, esse desejo de bem, que o outro esteja bem. Como as mães desejam que os outros estejam bem. Que os filhos, que os netos, que a nora, mesmo não gostando muito, mas ela quer que ela esteja bem, porque senão o filho está mal, aí é melhor que ela esteja. Esta generosidade, é lindo ver isto e aprender isto para se tornar humano. Uma outra dimensão deste traço de Deus é a energia constante. Nunca ouvi minha mãe dizer que estava cansada. A mãe bota o almoço não sei quantas vezes. Bota o jantar não sei quantas vezes. De noite, quando já vai se deitar, chega um, ainda vai fazer comida. Lava, passa, cozinha, trabalha. É uma energia constante toda hora. Se precisar passar a noite acordada, passa e no outro dia está do mesmo jeito, como se tivesse dormido a noite toda tranquilamente. Esta energia constante que alimenta as mães toda hora, todo instante, em qualquer situação e em qualquer idade. Como isso é bonito. Me lembro uma vez, na minha casa, eu já não morava com meus pais, minha mãe tinha feito uma cirurgia de vesícula, tinha sido uma cirurgia difícil, vesícula biliar, e eu cheguei, fui para casa, porque minha mãe tinha chegado do hospital, e eu comecei a tossir, e quando eu vi, minha mãe já estava ao lado da minha rede com um chá. Ela, operada, tinha se levantado, tinha feito fogo a lenha, não era gás não. Já tinha feito o chá, já estava comigo. Quem estava doente era eu, não era ela. Nunca esqueci isso. Esta energia presente, atuante, nas mães que não as deixa cansarem nunca. Uma mãe é capaz de passar o dia todo e começar o dia a qualquer hora, como se o dia tivesse amanhecendo naquela hora, se os filhos precisarem. Isso é extraordinário. Como eu gostaria de ter esta energia. Como eu treino, como eu peço, como eu desejo e não alcancei ainda. Mas isto é extraordinário. É lindo, é humano, é maravilhoso, é possível. As mães têm uma criatividade, vocês sabem, hoje não, a gente pode mandar buscar aqui, mandar ali, comprar aqui, mandar lá. Mas a mãe, com os mesmos ingredientes dentro de casa, elas fazem uma diversidade de comida que ninguém consegue imaginar. Essa criatividade que elas têm de saber lutar com cada filho. Um é de um jeito, o outro é do outro. Um é estúpido, o outro é carinhoso demais. Um é lambe-lambe, o outro não chega nem perto. E ela consegue transitar e querer bem e dizer ainda que ama todos iguais. Que eu acho que não, mas elas dizem. Por que eu vou transformá-las todas que estejam mentindo? É incrível esta criatividade que brota exatamente desta capacidade de ter uma energia
plena, constante, que não se esgota, que qualquer hora está ali. Como isso é interessante. Por fim, a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de dar sabor à vida. Como é lindo isso. Como as mães têm esta capacidade de dar sabor à vida. Se morre um pai, como os filhos sofrem, mas eles ficam unidos. Se o pai abandona a mãe, os filhos sofrem, mas eles ficam unidos. Porque a mãe tem esta capacidade de dar sabor à vida. Ele sente que ali é melhor. Ele fica ali. Se morrer a mãe, na missa de 30 dias, ele já está namorando, e os filhos, ninguém sabe mais onde anda. E algum que fica por ali, quando a namorada começa a vir, ele é o jeito de sair. Mãe, ela dá sabor à vida, à convivência. É tanto que o povo diz que quando a gente chega em casa, a comida da mãe é melhor do que a dos outros. Não, é a mãe mesmo que dá sabor à vida da gente. E a nossa vida ficando saborosa, tudo é saboroso. A comida, a rede, a cama, a toalha, tudo. Então, isto, todos poderíamos ser assim. E podemos ser, se treinarmos muito. Mas o lindo nas mães é que elas são sem precisar de treino. A palavra de Deus não nos manda amar pai e mãe. Engraçado. A palavra de Deus não nos manda amar pai e mãe. E não diz por quê. Eu faço duas suposições. Existem pai e existem mães sobretudo, que é impossível não amar e, portanto, não precisa mandar, porque já ama naturalmente. E existem pais, existem mães que a gente não pode amar. E a Bíblia não ia pedir de nós uma coisa que não é possível. Mas a Bíblia nos pede de honrar pai e mãe. Se você pode amar sua mãe, ame-a o mais que você puder. Porque se você ama, logicamente vai honrar. Se você não pode amar sua mãe, não pode amar seu pai, honre-o, honre-a mesmo assim. E como é que nós podemos honrar? Obedecer quando criança, respeitar quando adulto, cuidar quando é idoso. Honrar pai e mãe é isto. Obedecer quando a criança, nós crianças. Respeitá-los quando adultos, nós adultos. E deles cuidar quando idosos. Façamos isso. Se a gente tiver aprendido estas qualidades que afloram nas mães, e se a gente seguir a palavra de honrá-los, estaremos na terra formando um paraíso, e no céu seremos habitantes dele. Louvado seja nosso Senhor